Bom dia, bom dia, bom dia a você que vai me acompanhar online. Bom dia a você que vai ver o vídeo depois, irmãos em Cristo, amigos do Instagram e do Facebook. Hoje, quinta-feira, aqui em Petrópolis, está muito friozinho, aquele friozinho que nos convida a permanecer na cama até mais tarde. Mas nós temos alguns compromissos, né? Nós temos a nossa rotina de estudo, rotina de trabalho. No meu caso aqui eu tive que acordar cedo para tirar as meninas da cama, né? Organizar a casa para elas poderem estudar e depois tem prova das meninas. Então, uma quinta-feira com muitas atividades, com muitas tarefas que o Senhor Deus nos permite, né? Realizarmos. E como eu sempre digo aqui na live, muitas oportunidades que o Senhor Deus nos dá para que a gente possa conhecer mais dele, para que a gente possa experimentar mais o amor de Deus e para que a gente possa também demonstrar mais esse amor para com as outras pessoas, né? Então, quinta-feira começando dessa forma. Mas tá muito friozinho aqui em Petrópolis. Desculpa, pra você ver como é que tá friozinho. Não tô resfriada não, mas é o ventinho que entra e dá essa sensação de espirro, né? Vontade de espirrar. Mas em todas essas coisas a gente agradece a Deus porque a gente tá bem. A gente tá com saúde, a gente tem alimento, a gente tem abrigo. Isso é muito bom, né? Então, gente, durante a semana a gente tem conversado sobre as pessoas menos conhecidas da Bíblia, né? Pessoas que não são muito citadas. Conversei sobre isso, né? A gente falou sobre isso na segunda-feira, quando a gente começou essa série de devocionais. E a gente falou assim, a gente sempre lembra de Abraão, Noé, Moisés, Daniel, né? São pessoas que a gente sempre conhece da Bíblia, são pessoas famosas da Bíblia. Mas a gente também agora está observando, né? Vamos acompanhar pessoas que não são tão conhecidas na Bíblia e o quanto essas pessoas podem nos ensinar, né? O que podemos aprender com essas pessoas da Bíblia que não são tão conhecidas. Segunda-feira a gente falou sobre Jairo. Terça-feira a gente falou sobre Epáfras. Ontem nós falamos sobre Josafá, que não foi o rei Josafá, mas Josafá, conselheiro do rei, né, que atuou ali no reinado de Davi e de Salomão. E hoje tem uma outra pessoa que eu gostaria de refletir, que a gente pudesse estudar, chamada Tíquico. Tíquico também é um outro servo, né, do Senhor, que foi contemporâneo de Paulo. E ele é citado algumas vezes nas cartas de Paulo, mas eu acho que nunca tinha ouvido falar esse nome. Se ouvi, não me lembrava mais. E foi interessante estudar um pouquinho sobre Tíquico e o que Tíquico pode nos ensinar, né? Então, para a gente começar essa reflexão, eu separei aqui um texto, Colossenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. Colossenses 4, versículos 7 e 8. Diz assim: Tíquico, nosso querido irmão, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Aí tem outro texto aqui também, que fica em Efésios, capítulo 6, versículo 21. Diz assim: Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Eu o estou enviando a vocês para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. E aí, a gente pode observar, tanto aqui em Colossenses quanto em Efésios, que Tíquico ele teve uma função muito específica dada por Paulo. A função de levar notícias de Paulo e dos outros, né, apóstolos que estavam com Paulo
para a igreja em Colossos e para a igreja em Éfeso. E eu achei interessante porque, assim, eu não vi aqui nesses textos Tíquico junto com Paulo, Tíquico pregando, não vi aqui Tíquico dirigindo louvor, não vi Tíquico levando a mensagem, pregando, né, a mensagem em praça, recolhendo, né, fazendo multidões ao redor de Tíquico, não vi nada disso. Bom dia, Raquel. Bom dia, amor. O que eu vi aqui, tanto no texto de Colossenses quanto no texto de Efésios, foi que Tíquico recebeu uma incumbência do apóstolo Paulo muito específica. Tíquico foi enviado primeiro lá para Colossos, né, que a gente leu, e depois para a igreja de Éfeso também, que a gente já leu. Ele foi enviado para dar boas notícias a respeito de Paulo. Fico pensando assim, nas igrejas, né, nós temos vários cargos, existem várias funções na igreja, algumas funções que chamam mais atenção, né, ficam em maior evidência, outras funções, né, outras atividades que não ficam em tanta evidência assim. E o que eu achei muito interessante é que Tíquico, ele recebeu como uma função que não tinha holofote, né? Ele não chamava a atenção para ele. Ele foi enviado por Paulo para levar as notícias de Paulo, né? E como estava o trabalho, como Paulo estava para a igreja de Colossos e para a igreja de Éfeso. Até especula-se, né? Os estudiosos dizem que a carta, né, aos Efésios e a carta aos Colossenses foram cartas que vieram da mão de Tíquico, né? Tíquico que levou. E eu fiquei achando interessante, porque é uma atividade, é uma função tão simples, né? Você levar a mensagem de um lugar para o outro, mas olha a importância dessa função, né? Como foi importante Tíquico desempenhar essa atividade. E às vezes o orgulho nos faz desprezar algumas atividades que são simples, mas são muito preciosas e muito importantes. Mas despreza-se algumas atividades porque essa atividade não entra em evidência, essa atividade não tem holofote, essa atividade não chama atenção. E aí a gente percebe que o orgulho toma conta, né? Dentro da gente existe sempre uma guerra entre a carne e o espírito. E uma vez eu ouvi uma pregação, né, uma ilustração muito interessante. É como se houvessem dentro da gente dois leões, né? O leão da carne, da natureza humana, e o leão do espírito, né? O espírito que habita em nós, que está ligado com o Espírito Santo de Deus, o espírito que busca a vontade do Senhor, e a carne, a natureza humana. E aí, nessa guerra, nessa luta entre esses dois leões, quem vai ganhar essa luta, esse duelo? Vai ganhar aquele leão que a gente alimentar mais, que a gente der mais força a ele, né? Que a gente nutrir. Então, se a gente alimenta mais o leão, que é aquele que representa a natureza humana, a carne, é esse que vai ganhar o leão do espírito. Então, o que eu achei muito interessante é que nessa guerra entre esses dois leões, né, o da carne, natureza humana, e o leão do espírito, o que vai vencer é aquele que a gente alimenta mais. Então, a gente tem que estar sempre buscando alimentar mais o leão do espírito para que ele possa vencer a carne, a nossa natureza humana. E o orgulho, ele é justamente um pecado, uma questão que nos atrapalha muito, muito mesmo. O orgulho, ele nos prepara algumas ciladas, né, algumas armadilhas que se a gente não presta atenção, a gente cai. E às vezes isso acontece numa sutileza. A exemplo aqui do que a gente está falando sobre Tíquico. A função de Tíquico era algo muito simples. Tíquico, você vai sair daqui, você vai levar uma mensagem lá para a igreja em Éfeso. Você vai sair daqui, você vai levar uma mensagem lá para a igreja em Colosso. Pronto, é uma atividade simples. Aí, às vezes, por conta do orgulho, a gente não quer fazer essa atividade. Ah, mas eu sou muito inteligente para fazer só essa atividade de ficar de leve trás de informação.
Ah, eu consigo fazer coisas muito melhores, eu não vou fazer isso. Olha como o orgulho, ele acaba que nos prepara algumas armadilhas, né? Mas Tíquico era um servo, como diz aqui nos dois textos que a gente leu. Primeiro, que ele era um querido irmão, ele era um amado irmão de Paulo. Paulo tinha um carinho muito grande por Tíquico. E segundo, que ele foi identificado aqui nas duas passagens bíblicas como um fiel servo no trabalho do Senhor. Fiel servo no trabalho do Senhor. Isso quer dizer que, independente da atividade que Tíquico fosse exercer, ele estava sendo fiel ao trabalho do Senhor. Não é uma questão de holofote, não é uma questão de palmas, olha como ele é bom, olha como está sendo maravilhoso. Não, é uma questão de estou trabalhando para o meu Deus. E a atividade que ele colocou na minha mão para fazer, eu vou fazer. Isso é nutrir o leão do espírito, né? É nutrir o leão que a gente quer que ganhe nessa guerra interna, né? A gente alimentar a humildade, alimentar o serviço ao próximo, o serviço a Deus. E Tíquico, ele fez isso, né? Ele era um amado irmão, ele era um fiel servo do Senhor, e ele fez uma atividade que de repente para muitos simples, não quer dizer que a atividade ela não é importante, né? É uma atividade simples, porém de uma importância muito grande, porque ele levou informações, notícias para as igrejas em Éfeso e Colossos, notícias que serviram para animar aquele povo. Olha só que bom, notícias animadoras, notícias para animar o corpo de Cristo, notícias que vão edificar a igreja. Então, essa atividade simples do irmão não é uma atividade menos importante, muito pelo contrário, é uma atividade muito importante. Hoje em dia a gente recebe tantas notícias ruins pela televisão, pelas nossas redes sociais, é tanta tristeza, é tanto choro, que a gente precisa receber notícias boas para nos animar, para renovar a nossa esperança, para renovar a nossa disposição para o dia. Então Tíquico era esse portador das boas notícias, para falar para as igrejas como Paulo estava, como o trabalho estava sendo realizado. Era uma atividade simples, mas uma atividade extremamente importante. E Tíquico foi muito importante no ministério de Paulo. Tanto é que Paulo falava de Tíquico, né? Tinha como referência Tíquico como o amado irmão. Era o amado irmão. Então olha só, ele fala assim, aqui ó, Tíquico, nosso querido irmão e trabalhador fiel. Em Efésios, Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor. Então, Tíquico era muito querido por Paulo e ele era muito precioso, muito importante a atividade que ele fazia. Mesmo que para algumas pessoas essa atividade de levar a informação ou levar notícias era uma atividade com menos prestígio. Mas ela era muito importante e Tíquico realizou. E para a gente poder entender esse raciocínio, eu separei aqui 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14, diz assim: que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Tudo que nós fizermos, precisamos fazer com amor. Tudo que é feito com amor, ele dá um bom resultado. Ele traz retorno, ele abençoa as vidas. Engraçado que eu costumo falar isso aqui para as minhas filhas. Às vezes eu peço para fazer, né? Fazer um arroz, ajuda a mamãe, faz o almoço hoje. Aí às vezes elas estavam vendo alguma outra coisa, né? Um filme, jogando, aí vai lá fazer. Aí você escuta bateção de panela, coisa cai no chão. Aí a gente fala assim, tem que fazer com amor, tem que fazer com carinho, senão não sai boa a comida. Salga demais, queima, né? A gente tem que fazer com amor. Tudo que a gente fizer, seja feito com amor. E no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 58, diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Tudo que nós fizermos, independente se a gente vai fazer na igreja ou no nosso meio secular, no seu trabalho, né, no nosso trabalho, a gente precisa fazer pensando que está fazendo para Deus. Quando a gente pensa, está fazendo o nosso trabalho para Deus, a gente coloca amor, coloca dedicação. Primeiro, o nosso Deus se agrada. Segundo,
traz um resultado maravilhoso para as nossas vidas. A gente se sente bem, a gente se sente realizado e a pessoa que recebe aquele trabalho, ela também é abençoada. Então, tudo que fizermos é importante a gente fazer com amor. Mesmo se você vai fazer uma coisa simples, varrer uma casa é algo simples, mas é algo que precisa ser feito com amor. Com amor. Se a gente fizer com amor, tenha certeza que as pessoas que ali transitam pela casa serão abençoadas. Se você no seu trabalho fizer tudo o que fizer com amor, as pessoas do seu trabalho serão abençoadas. Você será abençoado também. Então, que façamos tudo com amor, assim como Tíquico nos ensinou. Mesmo em atividades simples, que façamos com amor, porque são atividades importantes. E Deus nos usa para abençoar as pessoas ao nosso redor e com certeza estará também nos abençoando. Tá? Então, que a gente possa pensar na postura, na atitude de Tíquico e possamos imitá-lo nesse fiel serviço que Tíquico fez, atuou, né, naquela época, sendo conservo de Paulo, ministério de Paulo, e ele fez com todo o coração, com todo o carinho. Por isso a gente tem resultados das atividades de Tíquico até hoje, né? A gente tem acesso aqui às cartas de Paulo, aos Efésios, aos Colossenses, muito também pelo trabalho de Tíquico. Então, que possamos ser Tíquico na nossa vida hoje, né? Vamos orar então, para que a gente possa encerrar esse momento de devocional? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Pai, por essa quinta-feira. Te agradeço por essa manhã, mesmo uma manhãzinha fria, uma manhã que nos dá vontade de um aconchego de retornar para a cama. Mas eu te agradeço, Senhor, porque nós temos saúde, nós estamos bem, nós temos a oportunidade de ler a Tua Palavra, a gente tem a oportunidade de estudar a Bíblia e o Teu Espírito Santo fala conosco. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque nós temos oportunidade de fazermos tantas coisas no nosso dia e todas essas coisas que fizermos, seja no trabalho, seja no estudo, seja na nossa rotina, que tudo façamos com muito amor, com muito carinho e pensando realmente que estamos fazendo sempre para Ti, para que possamos dar o nosso melhor e assim abençoar a vida das pessoas ao nosso redor e, consequentemente, nos abençoar também. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos mostrado isso na Tua Palavra e peço que o Senhor nos dê oportunidades durante o dia para que possamos colocar isso em prática. Abençoe quem está, a Raquel, que está acompanhando a live online, que ela possa também ter um dia abençoado por Ti, Senhor, no trabalho dela, que ela seja a bênção na vida de outras pessoas ali, que ela possa edificar aquele lugar a cada dia. Use a vida da Tua filha, Senhor, e esteja falando com ela a cada momento, Senhor. Que ela possa, ao final do dia, perceber que o Senhor esteve com ela, que ela não esteve sozinha, e ela possa descansar mais um dia que foi realizado diante de Ti, na Tua presença. Abençoe os amigos também que vão assistir a live mais tarde, que também sejam abençoados por Ti e que possamos sentir o Teu amor e o Teu carinho durante todo o nosso dia. É o que pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Ô, Babi, minha amiga, meu amor, beijinho pra você. Depois você vê o vídeo, tá bom? A gente falou hoje sobre Tíquico. Olha que nome.